Paz a todos. Jó 42 e versículo 1. Quero te convidar a refletir sobre esse tema, sobre esse texto nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, eu escolhi esse texto de hoje, refletindo sobre ele, no que diz respeito ao momento em que nós estamos vivendo agora. E eu queria compartilhar essa palavra que o Senhor falou ao meu coração. O livro de Jó, ele ocorre de alguém que está vendo de cima. Alguém que não está observando. Veja que os acontecimentos de Jó, eles estão no plano celestial e está acontecendo alguma coisa aqui no plano material. Isso faz nos refletir sobre algumas coisas. Mesmo quando tudo parece bagunçado aqui embaixo, não significa que Deus não está no controle. Veja, vamos refletir um pouquinho sobre esse lugar, sobre Jó e sobre o que estava acontecendo na vida de Jó. A Bíblia declara que Jó era um homem justo, era um homem sincero, era um homem diante de Deus. Ele não era só o homem mais rico do Oriente, mas ele era um homem sincero, não somente perante homens, mas principalmente perante Deus. Jó tinha um cuidado muito grande de falar com os seus filhos, de interceder pelos seus filhos, de oferecer sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Jó tinha uma preocupação com o bem-estar da sua família. Diríamos então que Jó era um homem irrepreensível. Jó era um homem irrepreensível. E por incrível que pareça, não encontramos na Bíblia, você pode ler o livro inteiro de Jó, e você não vai encontrar Deus apresentando pecados ou crimes que Jó poderia ter cometido. Mas havia naquele instante uma batalha sendo travada no plano espiritual, acusações do inimigo contra a vida de Jó, e isso estava tendo um reflexo naquilo que estava acontecendo no plano material. E aqui eu quero pensar com vocês. A Bíblia fala que os filhos de Deus estavam reunidos e de repente aparece Satanás lá. Aparece o acusador. E começa e acusa Jó. E aí é lhe dado poderes para agir, é lhe dado poderes não, é lhe dado autoridade ou autorização para realizar algumas coisas. Então, se nós olharmos desse plano e deste ponto, estava acontecendo uma bagunça muito grande na vida de Jó aqui embaixo, de um reflexo de algo que se projetava ou que estava acontecendo lá em cima. Ora, Jó faz acusações diante de Deus, dizendo que Jó só era fiel porque não lhe faltava nada. E Deus disse: então vai lá e tira tudo que
Jó possui. Então preste atenção, você, nos dias de hoje, sendo um homem fiel, uma mulher fiel, como você é, e de repente vê, de uma hora para outra, você perde tudo que tinha: emprego, riqueza, bens, renda, casa, tudo que você tinha, você perde. De uma hora para outra, você fica sem nada. O que você ia pensar? Meu Deus, que pecado foi que eu cometi? Ou o diabo entrou na minha vida? O que está acontecendo? Que pragas são essas? Mas o inimigo, não sendo ainda não suficiente, não satisfeito com aquilo que havia feito, não, mas é porque ele ainda, você não tocou na saúde dele. Então é dado autoridade ao diabo para tocar na saúde de Jó. E também na família de Jó. Os filhos de Jó morrem. Então Jó, de uma hora para outra, de um homem mais rico do Oriente, ele torna-se o mais pobre. E além de ser o mais pobre, ele também não tem mais família. A mulher de Jó, não entendendo aquilo, diz: olha, amaldiçoa logo Deus e morre, porque tu deve ter feito uma coisa muito complicada, deve ter cometido um pecado muito grande. E aí, Jó dá aquela resposta que nós conhecemos: tu falas como uma louca. Para completar a vida de Jó e o calvário de Jó, 3 amigos vêm para consolá-lo, mas na verdade eles queriam descobrir qual foi o pecado de Jó, o que Jó havia cometido de errado, ou feito de errado. E por isso, eles começam a tentar descobrir: olha, o que você fez? Confessa logo, porque um mal tão grande como o que nós estamos vendo, você deve ter feito algo muito sério. Porém, Jó não havia feito nada fora da sua conduta normal diante de Deus. Porém, isso, irmãos, eu quero dizer que mesmo Jó sendo esse homem íntegro, não era o suficiente para ser justificado diante de Deus. Às vezes nós vemos pessoas fiéis, pessoas honestas, pessoas sinceras, mas isso somente não é suficiente. Deus, então, depois do capítulo 38 de Jó, Deus fala: Jó, onde é que você estava quando eu fiz os mares? Jó, onde é que você estava quando eu fiz os peixes? Jó, onde é que você estava quando eu fiz as aves? E Jó não tem resposta. Deus não estava fazendo acusações a Jó. Deus só estava dizendo: Jó, eu sou soberano no tempo, no espaço, na história, na terra e nos céus. Então, o final de tudo é que mesmo que aquilo parecesse uma grande bagunça, uma grande desordem, ela estava sob o controle de Deus, mesmo que estivesse fora do controle humano. Então, olhando para o mundo hoje, para o Brasil hoje, olhando para o mundo hoje, para essa pandemia, nós estamos vendo uma grande bagunça, uma grande loucura. Ninguém sabe exatamente como que vai ser e o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa: Deus está no controle de tudo isso. E é isso que nos dá confiança, é isso que nos dá força, e é isso que nos dá a tranquilidade para, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo tudo isso, sabemos que o Senhor está no controle. E aqui, no capítulo 42 de Jó, nós vamos ver o que Jó fala no versículo 5, no versículo 8, aliás: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Olha que maravilha, irmãos. Depois de toda aquela experiência de Jó, eu não estou indo muito profundo nesta mensagem, tem muito para se falar, mas depois de tudo aquilo na vida de Jó, Jó olhava e disse: olha, eu tinha uma experiência contigo, de ouvir falar, mas agora meus olhos contemplam, meus olhos te veem, agora eu sei realmente quem é Deus. Queridos, às vezes situações como essas que nós estamos vivendo
não deve ser motivo para nos entristecer, diminuir a nossa fé, fraquejarmos na fé, mas sim para termos uma experiência maior com Deus, para termos uma comunhão maior com Deus e para sairmos mais fortalecidos na presença do Senhor. Dito isso, eu quero te convidar para nesta noite, juntos, orarmos ao Senhor, buscarmos mais a presença do Senhor, fortalecermos a nossa fé. Esse é o dia mau, como foi nos dias de Jó, também o dia mau que está acontecendo nos nossos dias. E esse dia mau é onde os verdadeiros adoradores, aqueles que são fiéis, verdadeiramente demonstram a sua fé e a sua confiança em Deus. Quando as coisas não estão bem, quando as coisas vão bem, nós não precisamos demonstrar confiança em Deus. É nos momentos das dificuldades e das adversidades que a nossa fé é fortalecida no Senhor. Então eu quero te convidar para nessa noite estarmos, em nome de Jesus, mais fortalecidos na presença de Deus e demonstrarmos sinceramente a nossa fé e a nossa confiança, crendo que a mesma situação que aconteceu nos dias de Jó, em que mesmo aquela bagunça toda que estava acontecendo na vida de Jó, aquele caos, aquele colapso que estava acontecendo na vida de Jó, Deus estava no controle. Portanto, queridos, confie no Senhor, esteja na presença do Senhor, esteja confiante em Deus que nós vamos vencer. Afinal, nós já vencemos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já disse: em Cristo nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.